Que alegria estar aqui mais uma vez nessa oportunidade da continuidade da nossa série sobre os 10 mandamentos. Uma série que eu particularmente acho bem desafiadora, acho interessantíssima, até porque ela leva em consideração um entendimento que é diferente do que algumas pessoas pensam, que acham que os mandamentos foram dados por Deus como escadas para que nós nos tornemos ou nos tornássemos povo de Deus. Pessoas que pensam assim, que Deus deu os mandamentos e diz assim, vamos ver se eles conseguem cumprir, aí se eles cumprirem, é o povo de Deus. Mas quando nós nos aprofundamos nas Escrituras, nós vemos que não é nada disso. Os mandamentos nunca tiveram por intuito serem escadas ou requisitos para que alguém se tornasse povo de Deus. Nunca houve isso. Aliás, a forma como Deus providenciou a nossa reconexão com Ele mesmo é por meio do derramamento do sangue, Por meio de Jesus de Nazaré, e isso está claro, inclusive, no dia em que a humanidade escolhe se separar de Deus, no dia da queda. Lá no Gênesis 3, que fala da queda, se nós abrirmos lá em Gênesis capítulo 3, no verso 21, abra aí, comandante Orlando, Gênesis 3, 21, o Senhor fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. No dia da queda, o Senhor veste Adão e Eva com roupas de pele, e como eu sempre digo, essas peles não eram peles artificiais, sintéticas, eram peles de animal. Então tivemos aqui primeiro sacrifício feito. Adão e Eva nunca haviam experienciado a morte, visto a morte, e ali naquele momento estavam impressionados, boquiabertos, estupefatos diante daquela situação. Houve uma morte, o preço do pecado é a morte. Deus honrou a sua palavra e representa a morte pelo sangue. Então você já tem um derramamento de sangue aí, e essa lógica continua por todo o Antigo Testamento, até que há a morte do Cordeiro Perfeito, que lida com todos os pecados do mundo. A lógica, inclusive o próprio Moisés, quando estava no monte, Deus chega para ele e diz assim, ei Moisés, seu povo se corrompeu, desce. No momento quando Moisés desce, o povo realmente havia induzido ou sugestionado ao irmão de Moisés que criasse uma nova religião. Estavam ali adorando o bezerro de ouro. Moisés desce, ele confronta primeiro o seu irmão, o sacerdote Arão, depois confronta o povo, e diz assim, quem for de Deus me siga. E é interessante que Deus, depois disso, não habita no seu povo, apesar do arrependimento, as Escrituras dizem que dos 2 milhões de pessoas que havia ali, só 3 mil não seguiram. Então, um arrependimento de 1.997.000 pessoas. Apesar disso, apesar dessas pessoas passarem a obedecer a Deus, passaram a fazer o que Deus havia dito a Moisés, a construir o tabernáculo, etc, etc, Deus não habitou. Deus só veio habitar na prática do sacrifício. Mais uma vez demonstrando que a presença, a reconexão com o Senhor se dá pelo sacrifício, pelo derramamento do sangue. A Arca da Aliança, como vocês sabem, ela tinha 2 anjos em cima, 2 querubins, que significavam o julgamento de Deus. E o sangue era derramado no meio daqueles 2 anjos, daqueles 2 querubins, naquela tampa da arca, chamada tampa ou assento da misericórdia, o propiciatório. É a busca da misericórdia no meio do julgamento de Deus, que se dá pelo derramamento do sangue. Então essa lógica é a lógica pela qual nós nos tornamos povo de Deus. Está estabelecido, sempre. Então os 10 mandamentos não são quesitos ou condições essenciais, necessárias, sine quibus non. Não são condições necessárias para nos tornarmos povo de Deus, não. Os mandamentos são, na realidade, um critério de moralidade para aqueles que são o povo de Deus. Os mandamentos foram dados para um povo que já era o povo de Deus. Os mandamentos foram dados para um povo que havia passado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés.
havia sido alimentado de forma miraculosa. Os mandamentos foram dados para alguém que já era o povo de Deus. Então os mandamentos são atuais. Sim. Por quê? Porque trazem princípios que Deus dizem, sigam, não para vocês serem o povo de Deus. Por mais que você seja uma pessoa ética, moral, uma pessoa maravilhosa, a pessoa mais ética e moral que eu conheço é Madre Teresa de Calcutá. Pode ter outras por aí, mas na história que eu vi, pronto. Mas você pode ser igual a Madre Teresa de Calcutá, mas não é isso que a torna mulher de Deus, que torna cada um povo de Deus. O que torna é o sangue do nosso Senhor, é o ministério de Jesus na cruz. Então você pode ser ruim como foi Hitler, ou bom como Madre Teresa de Calcutá. Isso é inservível, não serve para nos qualificar como povo de Deus. Isso é ser bom, é um sintoma de todo aquele que é povo de Deus. Deus dá uma moralidade para os que já são povo de Deus possam seguir. Então é por isso que os 10 mandamentos são atuais. Na nossa série nós tivemos a oportunidade de estudar o primeiro e o segundo mandamento. Nós vimos uma coisa curiosa, que os 10 mandamentos, Jesus ele resume, diz lá tem vários lugares, você pega no Evangelho Mateus 22, 37, Mateus 22, 37, bota o 36, vamos ver do começo, para ver a pergunta, o 36, quando diz assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí o 37 diz assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mostra o 38 aí. 38. Este é o primeiro e o maior mandamento. 39. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. O que Jesus faz aqui, na realidade, é resumir os 10 mandamentos, ele resume em 2. Os 4 primeiros dos 10 mandamentos dizem respeito a amar a Deus com toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua capacidade intelectual, todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Esse é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. E o segundo mandamento que ele diz aí, ame o próximo como a si mesmo, é o resumo dos 6 últimos mandamentos, que dizem respeito à relação horizontalizada do amor. O primeiro é o amor vertical por Deus, o segundo o amor horizontalizado pelos outros irmãos, pelos outros homens. E podemos resumir ainda mais isso, porque lá, bota aí, Orlando, na primeira epístola de São João, no capítulo 4, no verso 8, a primeira de João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se quisermos resumir ainda mais, o amor é o amor a Deus, porque o amor por Deus, ele deve ter por consequência o amor pelo próximo. Então os mandamentos são atuais. E hoje nós estamos no momento da nossa série de falar sobre o terceiro mandamento. Mandamento que diz que não devemos usar o nome de Deus em vão. Não devemos usar o nome de Deus em vão. E, ponto de partida aí, nós entendemos o quão importante é o nome. Por que isso? Porque aqueles que são povo de Deus não devem usar o nome de Deus em vão, não devem cultivar a prática, às vezes encontrada nas igrejas, de usar o nome de Deus em vão. Primeiro, para pensar isso, nós temos que pensar sobre o que é o nome. Sobre o que é o nome, a importância do nome. Uma forma interessante de ver isso, eu até estava falando sobre esse assunto na aula, foi na aula da semana passada que nós falamos sobre Josué 24, que excepcionalmente o áudio dessa aula está disponível na plataforma dos nossos podcasts. Você pode procurar lá, defesadafé.org/podcasts, está lá o áudio principal. Nós falamos sobre isso, porque uma coisa interessante é o seguinte, me diga uma coisa, se você pensar a importância do nome, você vai ver uma coisa. Quando alguém promete algo a você, a pessoa faz uma promessa a você, como é que você valora essa promessa? Você já pensou sobre isso? Qual é o critério que você utiliza para dizer se uma determinada promessa tem valor? Você já pensou que não é, primeiramente, o conteúdo da promessa que faz com que a gente dê valor à promessa? É muito curioso isso. Para nós darmos valor a uma promessa,
nós não consideramos como critério para a promessa ter valor ou não, primeiramente, o conteúdo da promessa. Se chegar alguém para mim, tiver numa situação, aí um amigo meu chega para mim e diz assim: eu vou lhe ajudar com esse problema. Chega outro amigo e diz assim: eu vou lhe ajudar com esse problema. O conteúdo é o mesmo, mas certamente nós iremos dar mais valor à promessa que um fez do que a promessa que o outro fez. Por quê? Porque o valor da promessa não está na promessa em si, mas está no caráter de quem faz a promessa. Já pensou? O valor da promessa, em última instância, está no caráter de quem faz a promessa. Tem pessoas que fazem promessa que você escuta, ri, e absolutamente você não dá o menor valor para aquela promessa, não vale nada. Tem gente que diz bom dia, você vai olhar se é de noite, se é de tarde, porque deu bom dia, pode ser que não seja. O caráter é a fonte, o elemento que dá valor à promessa. E é o caráter que é refletido no nome. Por isso que temos de ter cuidado como usamos o nome do Senhor, porque existe uma ligação com o caráter de Deus, do Deus que nos faz promessas. Não é por outra razão, meus queridos, que nós vemos nas Escrituras, algumas situações de mudança de nome. E essa mudança de nome sempre se dá nas pessoas quando há importante mudança de identidade. Quando há uma situação em que eles mudam de identidade. Lá nós sabemos que Jacó, um dos patriarcas de Israel, ele mudou o nome para Israel. Lá, não precisa abrir, mas depois está lá em Gênesis 32, 28, se quiserem. Nós sabemos que Simão teve seu nome mudado para Pedro, está lá em João 1, 42. Sempre mudança de identidade e há mudança de nome. Paulo, muitos acham que mudou o nome, viu? Mas Paulo não mudou o nome. Pessoas acham que Paulo mudou o nome, está nas Escrituras. Não há nas Escrituras mudança do nome de Paulo, certo? Paulo tinha dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade. Ele sempre teve o nome Saulo, o nome Paulo. Tinha dupla nacionalidade, tinha um nome hebreu, um nome romano. Paulo era cidadão romano. Mas o que eu quero dizer aqui é que sempre que há uma mudança de identidade, ou quase sempre nas Escrituras, há mudança de nome, mostrando que há uma relação direta entre o caráter, a identidade, o modo de ser e o nome que você cultiva. Se nós não tivermos cuidado, nós iremos atacar Deus, o caráter de Deus, se nós não temos cuidado da forma como nós lidamos com o nome dele. Deus é o maior ser que existe, não é? É maior do que tudo, ou como diria o teólogo, importante teólogo Anselmo, Santo Anselmo, ele dizia: Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. E Jesus é a encarnação de Deus. É por isso, não por outra razão, que Jesus tem um nome que está sobre todo nome. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 9, as Escrituras dizem assim, Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E apesar de tudo isso, apesar de sabermos isso, às vezes nós ficamos meio que cambaleantes assim nesse propósito de não usar o nome de Deus em vão. Usamos o nome de Deus às vezes em vão. O profeta Jeremias era preocupado demais com isso. Olha Jeremias 5:2. Jeremias 5:2, as Escrituras dizem: embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Fenômeno que acontecia, desde sempre, e acontece até hoje. A nossa cultura em que estamos inseridos, ela nos leva a uma situação de, se não prestarmos atenção, de passarmos a não dar valor ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, Jesus Cristo.
Uma vez eu tive uma época que eu era cartunista, fazia uns cartoons chamados Pinguins dos Trópicos. Aí eu ia fazer um cartoon sobre guerra e negócio de guerra e paz. Aí eu fui para o dicionário, abri o dicionário lá, procurando o verbete guerra e o verbete paz. Aí eu achei interessante, né? Que dizia assim, né? Guerra. Aí o dicionário diz, conflito armado, papo, aí é uma coisa inobre descrevendo guerra. Aí quando vai descrever paz, diz assim, período entre guerras. Meu Deus, o normal é a guerra, né? O normal é a guerra. O período entre o normal é a exceção, o período entre a exceção é a paz. Então esse negócio de ir ao dicionário é interessante para ver às vezes como na ordem linguística uma cultura se expressa. É por isso que eu fui ao dicionário, simplesmente para procurar o verbete Jesus, o nome que está acima de todo nome. Aí eu encontrei assim, bota a imagem aí que eu encontrei no dicionário, você tem como botar a imagem aí? Olha aí, busca por Jesus. Aí a primeira coisa que aparece é assim, ó, Jesus, interjeição, expressão de admiração, emoção, espanto. Jesus, o que foi aquilo? Aí depois, né, no segundo sentido que apareceu na busca do dicionário lá, e fala, né? Filho de Deus, fundador do cristianismo. Isso não é curioso? Não é interessante? É como se a cultura primeiro identificasse Jesus como uma interjeição, não como uma pessoa. Isso é o que a cultura está dizendo. Isso parece um absurdo? Sim. Isso é um absurdo, mas eu tenho que dizer, né? Esse absurdo está inclusive dentro das igrejas. Muitas pessoas que se autoproclamam como cristãs usam o nome de Jesus mais no primeiro sentido do que no segundo sentido. Se você fizer uma análise, às vezes muitas pessoas estão usando o nome de Jesus mais como uma coisa absolutamente vazia de conteúdo, só para dizer, Jesus, o preço da açaí está uma coisa incrível. Né? Do que propriamente no sentido que representa para nós, a razão de ser, de existência, de tudo que fazemos, o centro do cristianismo. Nós devemos, meus queridos, entender que o nome de Jesus tem poder. Ele faz referência ao Criador dos céus e da terra, que optou por ingressar no espaço e no tempo para nos resgatar. É o Deus que ingressa em uma viagem missionária. Aqui se limita no espaço, se limita no tempo, sai da atemporalidade, ingressa no tempo. Sai da não espacialidade, se limita ingressando no espaço, para nos resgatar. Devemos ter muito cuidado com isso. Isso é a forma como, inclusive, o grande evangelista, o grande biógrafo de Jesus, João, né, começa escrevendo a sua biografia, lá em João 1:1. Abra aí, senhor Orlando, João capítulo 1, verso 1. No princípio era aquele que é o Logos. Em grego tem aí o Logos. O Novo Testamento escrito em grego, como vocês sabem, o Antigo em hebraico com algumas partes em aramaico. Então o Novo Testamento diz aí, no princípio era o Logos, e ele estava com Deus e era Deus. O Logos era Deus, o próprio Deus. É assim que João começa a biografia de Jesus, lá em João capítulo 1, verso 14, vai dizer o que foi que o Logos fez. Aquele que é o Logos, algumas traduções trazem, em português trazem palavra, outras trazem o verbo. Em grego é o Logos. Aquele que é o Logos tornou-se carne e viveu entre nós. Por isso que devemos honrar o nome de Jesus, o nome de Deus. Aliás, isso é um ensinamento de humildade para nós. É inclusive uma técnica ou um direcionamento para que não sejamos tentados a cairmos no pior dos pecados que as Escrituras registram, que é o pecado da idolatria, né?
Tem um dito aqui: o contrário de ateísmo, o contrário de teísmo, de crença em Deus nas Escrituras, não é ateísmo. O contrário da crença em Deus nas Escrituras é idolatria. Quando nós damos valor ao nome do Senhor, às vezes nos vacinamos até de sermos tentados para colocar outra coisa no lugar, às vezes nós mesmos, às vezes nossa carreira, nosso dinheiro, quando não outros ídolos mais óbvios. Não é por outra razão, meus queridos, pela importância do nome, que Jesus, ele nos ensinou, nos deu um exemplo de como orar. Vocês já pensaram sobre o exemplo que Jesus nos deu? Vamos abrir lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, vamos ler o verso 7 ao 9. 7 ao 9. Olha só: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aí o 8 diz: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E no 9 ele nos dá um exemplo de oração correta. E esse exemplo, como é que começa? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, o nome de Jesus, que é Deus, é santo. É por isso que o terceiro mandamento é claro. Êxodo 20, capítulo 20, verso 7, que é onde está o terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Temos que nos vacinar, nos prevenir, entender, criar uma cultura em nós mesmos, uma contracultura na realidade, de não sermos levados pela tentação de usar o nome do Senhor em vão. Você sabe qual é uma das formas mais incríveis que a cultura faz, e nós temos que nos insurgir contra isso, nos colocar contra isso, que a cultura faz, que nos leva à tentação de usar o nome de Jesus, o nome de Deus em vão? Uma das estratégias da cultura é tirar o peso do nome de Deus, tirar a densidade do nome de Deus. Tem um livro que é God in the Wasteland, que eu não sei se foi traduzido, uma tradução podia ser Deus na terra vazia, Deus no deserto, Deus, não sei como foi traduzido, que é de Davis Wells. E ele escreve lá uma coisa que eu fiz uma adaptação aqui. Eu fiz uma adaptação da ideia dele. A ideia dele é mais ou menos assim. Ele diz assim, olha só que curioso, e eu fiquei assim muito impressionado com isso, porque diz assim, fiz uma adaptação da ideia que ele tem lá. Ele diz assim, uma das marcas definidoras de nossa época, da época em que vivemos, da cultura em que estamos inseridos, é o quê? É que Deus agora está levíssimo. Deus está leve demais. A cultura está nos passando isso. Deus está leve demais. Deus, ele descansa no mundo, a cultura nos diz, praticamente sem ser notado. Praticamente sem ser notado. Mesmo os que professam a existência de Deus, mesmo muitos dos que se dizem cristãos, se você for analisar, esses consideram o próprio Deus menos interessante do que a televisão. Mesmo os que professam a sua existência, que dizem que Deus existe, mesmo alguns desses consideram os seus julgamentos menos imponentes, menos impressionantes do que as notícias do Jornal Nacional. Tem gente que tem mais
reverência por aquela música do Jornal Nacional, como é aquela música que vai ter mais reverência por aquela música do que pelas Escrituras. Mesmo os que professam a existência de Deus, né? Muitos dos que professam, muitos do que dizem que Deus existe, na realidade, às vezes, consideram as suas verdades menos convincentes do que as propagandas comerciais que passam aí entre o primeiro e o segundo tempo dos jogos do Brasileirão. Interessante, né? Por isso que as Escrituras nos orientam para que nós não caiamos nisso, nós não caiamos nessa armadilha. Por isso que temos de estar atentos para não usar o nome de Deus em vão. Você quer ver outra forma que o nome de Deus é muito usado em vão? Isso ocorre, às vezes, na prática não pensada, às vezes até incentivada em alguns ambientes, da pessoa dizer assim: Deus me falou, Deus me disse. Tem de ter muito cuidado ao dizer isso. Não estou dizendo que Deus não fala, eu creio, nós somos uma igreja aqui que acredita na atualidade dos dons do Espírito. Mas nós temos que falar da responsabilidade em você chegar e dizer: Deus me disse, Deus me falou. Isso é muita responsabilidade, pessoal. Por quê? Porque há um flerte aí com a possibilidade de usar de forma perversa o nome de Deus em vão. Às vezes nós pastores, né, temos a pessoa chega e diz assim: pastor, Deus falou comigo, né? Mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Que conselho a pessoa quer? Deus falou comigo e me mandou tomar essa decisão. O que é que o senhor acha? O que é que a pessoa quer que eu diga? Quer que eu seja contra Deus? Eu posso ser contra Deus? Se Deus falou com você, meu amigo, assunto resolvido. Não tem o que dizer. O que eu posso dizer é o seguinte, com todo cuidado, né? Tem que dizer: será que Deus falou mesmo? Era Deus mesmo? Mas se foi Deus, vá, que não tem como dar errado. Porque as promessas têm como valor o caráter, e o caráter de Deus encontra a perfeição. O problema pode estar na tendência do uso do nome de Deus em vão. Será que foi Deus? Deus fala, viu? Deus fala em nosso coração, Deus fala de outras formas também. A Bíblia é tão incrível, né? Tão incrível no sentido de maravilhosa, que o maior intelectual das Escrituras, quem foi? Paulo. Paulo era um filósofo treinado, e a conversão dele foi como? Uma experiência, né? Que só os profetas do Antigo Testamento tinham uma coisa tão incrível daquilo. Deus se manifesta, Ele fala, mas para que não usemos o nome dele em vão, nós temos de ter 100% de certeza que foi o Senhor. Outra coisa também é porque muitas vezes a tendência, pessoal, e isso é uma forma perversa de usar o nome de Deus em vão, é você usar o nome de Deus não porque Ele falou, mas para dar suporte ao que você quer. Às vezes o seu desejo é um e você diz: Deus falou. E isso é uma forma extremamente perversa de usar o nome de Deus em vão. Às vezes, quando a pessoa não tem 100% de certeza, existem maneiras corretas de você falar. Pode dizer assim: olha, eu creio que Deus está falando comigo, eu sinto que Deus está falando comigo isso e isso. Sinceridade. Às vezes a gente sente, às vezes eu sinto, Deus está falando comigo, eu sinto que Deus está falando comigo isso. Mas se eu não tenho 100% de certeza, e é possível ter 100% de certeza, mas se eu investigo o meu coração e eu não tenho 100% de certeza, por que não dizer: eu creio que Deus está falando isso, eu sinto que Deus está falando isso, e que a gente possa investigar.
Da mesma forma, uma maneira terrível e muito atentatória contra o nome do Senhor, no sentido de usá-lo, o nome de Deus em vão, é como quando o uso imaturo das profecias. Profecia existe, nós cremos, mas cuidado. Eu já vi gente dizendo que Deus falou que ela ia se casar com fulano e o fulano era casado. Deus nunca fala contra a sua palavra. Cuidado com os falsos profetas. Jeremias, no capítulo 14, no verso de mesmo número, no verso 14, diz assim: então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. É por isso, meus queridos, isso Jeremias, ele mesmo, um profeta, falando que Deus falou para ele dos falsos profetas. É por isso que nós temos que buscar muito assim no Senhor discernimento. É uma coisa importantíssima da caminhada cristã, a busca pelo discernimento, orar por discernimento, estar atento. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, do verso 9 ao 10, as Escrituras dizem assim: esta é a minha oração. Filipenses 1, do 9 ao 10, as Escrituras dizem assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Para quê? Para que o amor tem que aumentar em conhecimento e em toda a percepção? Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. A cada decisão nós temos que orar, né, para ver se sentimos paz. E temos que aplicar os princípios da Bíblia, aquilo ali. A busca pelo discernimento. O fato, meus queridos, é que Deus não se associa com quem usa o seu nome em vão. Nós temos nessa função aqui de falar da palavra de Deus, nós temos que falar sobre todo o conselho, todas as Escrituras. E esse é um princípio importante. Deus não se associa com quem usa o seu nome em vão. Uma das passagens mais duras, inclusive, do Novo Testamento, uma das passagens neotestamentárias mais duras, eu acho que vocês conhecem, estão lá em Mateus, no capítulo 7, do verso 21 a 23, em que as Escrituras registram assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Aí o 23: então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Está vendo? É o uso do nome em vão. Deus não se associa com quem usa o nome em vão. Essa dureza que nós vemos no Novo Testamento aqui está inclusive no próprio mandamento que nós lemos, né? Lá em Êxodo 27, que é a residência do terceiro mandamento, que as Escrituras dizem assim: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. É a mesma dureza do Novo Testamento, está aqui no Antigo Testamento. Aliás, essa é a única vez nos 10 mandamentos que as Escrituras falam de forma tão dura. Se for olhar os 10 mandamentos, a única vez que há uma coisa desse tipo é aqui: não deixará impune. O mundo ataca o nome de Deus, o mundo ataca o nome de Jesus, mas nós aqui, como igreja, nós temos um chamado diverso desse. Nós somos chamados para outra coisa.
Nós somos chamados para exaltar e honrar o nome do Senhor. Temos que ter essa convicção. É esse chamado diverso, inclusive, que dá sentido ao que Pedro fala em sua primeira epístola, na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, no verso 12. As Escrituras dizem assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Integridade é uma das formas mais eficazes que temos de honrar o nome de Deus, o nome de Jesus. Enquanto alguns falam e erram usando em vão o nome de Jesus, o nome de Deus, nós como igreja somos chamados para o contrário, para termos uma vida que enalteça o nome do Senhor. Nosso chamado é esse. É honrando o nome de Jesus que crescemos em integridade, que crescemos em santidade. É honrando o nome de Jesus que outros olharão para o grupo e dirão: rapaz, aquilo ali realmente é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Que possamos, meus queridos, a partir de agora ter essa convicção, Os 10 mandamentos são tão importantes porque são nortes para nós. Conforme eu disse, jamais em nenhum momento aqui estou dizendo que são essenciais para que você seja salvo, para que você seja homem e mulher, ou mulher de Deus. Não é isso. Os 10 mandamentos são nortes morais para nós que já somos povo de Deus, mas que possamos entender essa importância do nome do Senhor. Porque, aliás, é o nome do Senhor que nos salva, não é? É muito valioso para nós. É o nome do Senhor que nos salva. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 11, as Escrituras dizem assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram justificados, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então devemos ter isso, essa diretriz, essa orientação em nossa existência, impregnada essa orientação na nossa mente, impregnada essa orientação em nosso coração, sabendo que, se tivermos cuidado em não usar o nome do Senhor em vão, na realidade estaremos nos alinhando com o que o Senhor quer que façamos aqui na terra, quer crescer mais e mais em integridade, crescer mais e mais em santidade, para que não sejamos como o sol, que tem luz própria, mas possamos ser como a lua, que reflete a luz do sol, que é Jesus Cristo. E com essa convicção é que vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.